Vamos lá então. Quem quiser perguntar alguma coisa, abre o microfone e pergunta, porque como eu estou maximizado aqui, eu não vou conseguir falar com vocês, tá? O capítulo 12 fala de estrutura e de distribuição populacional. Ele fala sobre como a população ela é distribuída dentro de uma sociedade. E isso diz muito a respeito do país. A distribuição populacional, a faixa etária das pessoas de um país, diz muito a respeito do seu nível de desenvolvimento econômico, social, cultural, né? Uma vez que, quanto mais rico for o país, eu não vou nem falar dessa introdução ali no comecinho, porque nós já fizemos isso na aula passada. Quanto mais velho for o país, mais rico ele é. Quanto mais crianças tiver em um país, mais pobre ele é, tá? E aí na aula passada nós falamos já desses conceitos aqui, ó, de população absoluta, que é o número total de habitantes que eu tenho em um Mas país. Oi. mais velho, não pode ter muito velho também, né? Senão o país não vai ser rico também. É aí que tá, Laércio. Hoje, a configuração de um país desenvolvido é ter bastante velho, de modo que eles já não têm mais o chamado bônus demográfico, né? Ou seja, eles têm mais velhinho do que criança. Isso não é bom, eu não estou dizendo que é bom. O que eu estou dizendo é que é uma realidade nos países. Tá? Se o país é rico, tem muito velho. Então vamos pensar nesse país aqui, Mônaco. Mônaco é um país rico. É uma cidade-estado, na verdade. Tem muito velho. Singapura, desenvolvido. Muito velho. Tá? Estados Unidos é um país rico. Os Estados Unidos ainda mantêm o bônus demográfico porque tem muito latino-americano no país. E os latinos, eles têm uma média de natalidade maior. Então veja só, a estrutura demográfica ela pode ser caracterizada também, tava pegando água, né? Aham, tá. Minha mãe é virgem. O nível do país populacional, demográfico, ele pode ser entendido também através do aspecto cultural. Se eu falar assim para você, os cristãos franceses têm muitos filhos ou poucos? Você vai dizer, poucos. Agora, se eu falar assim, os muçulmanos árabes, lá da Arábia Saudita, têm muito filho ou pouco? Tem muito filho. Aquelas comunidades tribais da África, tem muito ou pouco filho? Muito também, né? Então, de acordo com o nível de desenvolvimento cultural de um povo, por que eu digo cultural? Porque nós sabemos que hoje, no mundo moderno, se eu tiver muito filho, é muito difícil de eu criá-los. De eu ofertar uma boa educação, de eu ofertar uma boa saúde, de eu ofertar uma boa alimentação. Tudo é caro. Então, se você ter 10 filhos hoje, por mais que o cara tenha uma condição de vida muito boa, né? Ganhe bastante dinheiro, tenha um bom emprego, é muito difícil criar 10 filhos. Criar esses 10 filhos com qualidade. Por isso, quanto mais desenvolvido for o país, maior é o planejamento familiar e menor tende a ser a família, tá? Porque as pessoas planejam os filhos. Olha só, nós falamos o que era absoluto, então, que é o número total de habitantes, que inclusive o Brasil figura hoje no sexto lugar, o Paquistão já ultrapassou a gente, tá? E a população relativa, que é quando eu divido o número de habitantes por quilômetro quadrado. Aí o Brasil nem aparece, ó. Eu falei para vocês que era um país populoso, que é um país povoado, lembra? Populoso é aquele que tem a população absoluta elevada. Povoado é aquele que tem a população relativa elevada. Então, quando eu penso no Brasil, ele é populoso. O sexto mais populoso do mundo. Só que ele não é povoado. Ele tem 23, 24 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, muito pouco habitante. Né? Taxa de fecundidade, pessoal. O que é fecundidade? É a média de filho que cada mulher tem. Tá? Então vamos olhar aqui, ó. O Brasil, por exemplo. O Brasil é 1,72 filho por mulher. Professor, como assim? 1,72 quer dizer então que tem uma mulher que tem
um filho e um tórax, né? Do tórax para baixo só o filho da mulher. Não, né, gente? É uma média matemática. Tem mulher que tem 3, tem mulher que tem 5, tem mulher que tem 2, tem mulher que não tem nenhum, tem mulher que tem 1. Então, na média matemática, 1,72 por mulher. O que isso significa? Que a nossa taxa de fecundidade, ela já não é mais favorável a manter o crescimento vegetativo sempre positivo. Por quê? Pensa só. Para que eu mantenha a população sempre crescente, quanto tem que ser o mínimo de filho por mulher? Quanto, pessoal? 3? Não, não precisa, Paula. Isso tudo não precisa. Precisa ser pelo menos 2,1, levando em consideração que a metade da população é feminina e a outra metade é masculina, né? Sem considerar também os casos de pessoas que não podem ter filho, de pessoas que não querem ter filho, né? Casais homossexuais que não querem ter filho ou nem adotar, nem... mas aí também se adotar também não entra na média de natalidade, né? Quando eu penso nesse número, eu devia ter pelo menos 2,1 filho por mulher. Agora você fala assim, tá, professor, mas o Brasil continua crescendo. Por que o Brasil está crescendo? Se a média de filho é de 1,7. Por que, segundo ano? Porque a população brasileira continua crescendo se o nosso país tem 1,7 filho por mulher. Fala, Ana Júlia. Qual que é a pergunta, professor? Porque o Brasil continua crescendo, a sua população total, mesmo que a nossa taxa de nascimento seja de apenas 1,7 filho por mulher. Isaac, imigrantes? Não, Isaac. Essa pergunta é bem difícil. Sabe por quê? Nossa, não faço a mínima ideia. Porque a expectativa de vida do brasileiro continua aumentando. Então pega, por exemplo, quem aí tem bisavó? Alguém Eu. que tem... Vocês têm bisavó? Eu tenho. Tem. Eu tenho bisavó, que é tataravó dos meus filhos. Óbvio, né? Viva. Até 2 anos atrás eu tinha 2 bisavós. Uma morreu tá com 2 anos que ela morreu, com 97 anos. E eu tenho uma outra que está com 90 anos. Tataravó dos meus meninos. Depois dela, perceba só, ela teve a minha avó, o meu avô, né? Aí, o meu avô teve minha mãe me teve, e eu tive meus meninos. E a véia continua viva. Ou seja, né? Por mais que a média de filhos não tenha sido tão grande, porque da minha avó, por exemplo, minha avó só teve 2 filhos. Aí minha mãe teve 3 filhos. Aí eu tive 2 filhos. Ou seja, se fosse para eu pensar, era para minha família, a nossa taxa de natalidade, ela está em 2 ponto alguma coisa, a nossa taxa de fecundidade. Da minha família, pensando na minha bisavó para frente. Só que a minha bisavó continua viva. Então, na verdade, houve um incremento populacional. Por quê? Porque a minha avó, ela está com a expectativa de vida média alta. Então, o Brasil continua elevando a expectativa de vida. Só que até 2050, presta atenção nisso, até 2050, a população brasileira, ela cresce. Chegou não vai até nem 50, é antes um pouco. A partir de 50, de final de 40 ali, a população começa a declinar. Nós vamos chegar num auge aí de uns 250, 260 milhões de habitantes e depois a população brasileira começa a declinar. Tá? Isso é estimativa, é perspectiva. Né? Então, olha só, no caso do Brasil, a nossa fecundidade é bem pequena. Agora, olha o Níger. Deixa eu atualizar isso aqui, deu erro. Espera aí, pessoal.
Olha lá. Níger, 6,49 filho por mulher. Angola, 6,16. Mali, Burundi, Somália, Uganda, Burkina, Zâmbia, Malawi e Afeganistão. A maioria dos países aqui são de onde? Do continente africano, tá? A maioria são africanos. Agora, quem está fora do continente aqui é só o Afeganistão mesmo. O que esses países têm em comum? Todos eles são pobres, tá? E olha essa informação. O mundo hoje está com a média de filhos que não chega nem a 2,5 mais. Então vamos dizer assim, a média de filhos por mulher no mundo hoje é uma média baixa, tá? Significa que em breve, até 2100, a população mundial começa a declinar, tá? A partir de 2100, a população mundial começa a encolher. Se até lá Jesus não tiver voltado e levado todo mundo, né? Uns para uma banda, outros para outra banda, né? Mas tudo bem. Até 2100 o mundo cresce, depois ele começa a declinar. Vamos lá, ó. Taxa de natalidade. As maiores do mundo, olha lá, de novo africanos. Nasce muita criança. Só que, olha a taxa de mortalidade, também da África. Tá? E se eu falar de mortalidade infantil, aí sim que o continente africano é na frente, disparado, né, o primeiro lugar. Dentre as taxas de mortalidade, nós temos aqui, ó, Lituânia, Bulgária, Letônia, Ucrânia, Sérvia, Rússia, tudo são países europeus que está encolhendo a população também, tá? Crescimento populacional ou absoluto da população e crescimento vegetativo. Qual que é a diferença dos dois? Tem diferença, professor? Tem. Presta atenção nisso, ó. O vegetativo, crescimento vegetativo, é igual a taxa de natalidade menos a mortalidade. Se nasce mais gente do que morre, é positivo. Se morre mais gente do que nasce, é negativo, tá? Então, o crescimento vegetativo é a diferença do que nasceu para o que morreu. Agora, o crescimento populacional, ele é essa diferença aqui, olha lá, crescimento populacional é igual ao crescimento vegetativo mais a imigração menos a emigração. Mas nós chamamos de taxa de imigração líquida. Vou falar um exemplo. Alemanha. A população da Alemanha está aumentando ou diminuindo? O que vocês acham, gente? Vamos lá, precisa da participação. População alemã está aumentando ou diminuindo? Aumentando na casa dos imigrantes? Exatamente. Diminuindo? Não. A Paula falou aumentando. É isso, Ana Júlia. Está aumentando. Só que ela não aumenta por crescimento vegetativo. As pessoas, os alemães, eles não estão tendo filhos. Ou quando tem, a média é muito pequena. A população alemã continua aumentando. Mas por quê? Porque a migração líquida na Alemanha, ou seja, a diferença dos que entram para os que saem, é positiva. Significa que tem mais imigrante entrando na Alemanha do que emigrante, do que gente saindo da Alemanha. Então aí mantém positivo. Então quando fala crescimento populacional para você, não é sinônimo de crescimento vegetativo. Pelo amor de Deus. Crescimento vegetativo é a diferença do que nasceu para o que morreu dentro do país. O populacional é o vegetativo mais a migração líquida. Muitas vezes o país pode ter um crescimento vegetativo negativo, como a Alemanha, mas um crescimento populacional positivo. Ou o Japão, né? O crescimento vegetativo é negativo. Só que a migração, a taxa de migração líquida, é favorável ao crescimento populacional. Entendeu? Inclusive vou anotar essa birosca, porque eu vou cobrar isso na prova.
Pode anotar aí que vai ter uma questão na prova sobre isso. Aqui, cadê? Aqui. Vegetativo mais populacional. Essa vai ser uma questão. Vamos lá. Expectativa de vida, esperança de vida ao nascer, mesma coisa. Maiores expectativas de vida do mundo, a gente tinha comentado isso com vocês também, Japão. População economicamente ativa, pessoal. Lembra desse conceito? Não é novidade para vocês. É aquela população que está em idade ativa de trabalho, tá? Está em idade ativa. Crescimento da população mundial. Deixa eu pegar aqui para vocês. Eu vou pegar um gráfico aqui, que é muito comum esse gráfico em questões de prova. Deixa eu até ver se não tem nenhuma questãozinha aqui com ele. Tem. Eu não vou nem pesquisar aqui não, já vou pegar direto aqui da sua apostila, que eu já ajudo você a interpretar lá para a questão da prova, do exercício. O exercício 9. Olha isso aqui. Peraí, deixa eu dar um zoom. Olha lá. O que acontece aqui? Aqui embaixo, nós temos transição demográfica, natalidade e o crescimento natural. Mortalidade, natalidade. Esquece o gráfico de baixo agora. Tem aqui fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4. A 4 não está colocada aqui, mas a gente poderia colocar. Primeira fase, olha a natalidade, lá em cima. A mortalidade, lá em cima. O que é a diferença da natalidade para a mortalidade? Esse espaço aqui, é o nosso crescimento populacional ou crescimento natural. É isso daqui. Consegue entender? Na primeira fase, no comecinho lá, mortalidade alta, natalidade alta, o crescimento era pequeno. Quando a mortalidade despencou e a natalidade se manteve alta, o que aconteceu com o crescimento? Olha só, aumentou. Olha ele representado aqui. Na segunda fase, a natalidade se mantém alta, a mortalidade despenca ainda mais e a natalidade começa a declinar. Tá? Aqui a mulher entrou no mercado de trabalho. Olha o crescimento. Gigante. Na terceira fase, a natalidade despenca ainda mais e a mortalidade se estabiliza. A fase começa a declinar, mas ainda tem um crescimento positivo. Na quarta fase, o que acontece? A mortalidade ultrapassa a natalidade. E essa curva de crescimento aqui, ela vai fazer isso aqui, para baixo. Tá? Todos os países estão na mesma fase? Pergunto a vocês. Todos os países. Deixa eu deixar assim. Vamos pensar aqui na realidade brasileira. Se fosse para você colocar o Brasil dentro de uma dessas três fases, fase 1, fase 2 ou fase 3, em qual o Brasil está? Dois, talvez? 2. Nosso crescimento ainda é alto? A gente tem que pensar o seguinte, o 2 é onde o crescimento é bem alto. Mas a nossa natalidade tá diminuindo? Ah, tá, né? Tá. Então, Então qual é a seria nossa fase? 3? É a fase 3. Fase 3, muito bem. Agora, se eu falasse o Japão. Qual fase estaria o Japão, pessoal?
Seria Também. 3 também? Não. Seria a 4, que este gráfico não trouxe. Mas que eu falei para vocês, seria a fase 4. A Foi pegadinha mortalidade, isso, sacanagem. isso, a mortalidade já superou a natalidade. Então, essa curva de crescimento populacional, ela vai descer aqui no negativo, ó. Ao invés dela subir, ela desce no negativo. Países europeus, de um modo geral, Japão, Austrália, Nova Zelândia, Coreia do Sul, as nações desenvolvidas, elas vão ter uma transição da fase 3 para a fase 4. Então eu digo que aqui são fases de transição demográfica, tá? Vou citar outro exemplo aqui. O Malawi está em qual fase? Malawi é um país bem pobre na África. Eu não sei, porque, tipo assim, o 2 teria, tipo, a mortalidade está diminuindo, e lá não tá diminuindo a mortalidade, tá? Tá diminuindo. Então Agora, seria 2? Isso, seria uma transição de fase final da 1 Por que tá diminuindo a mortalidade lá? no Malawi. Aham. Porque conforme o país vai se desenvolvendo, Larissa, ainda que não seja de modo muito significativo, mas há progressos no Malawi, assim como nos países africanos de um modo geral. Há progressos. E aí a mortalidade cai. Por que a mortalidade cai? Porque a expectativa de vida aumenta. Então, à medida que a expectativa de vida aumenta, a mortalidade cai. A mortalidade declinando e o nascimento se mantendo alto, o que vai acontecer com a população? Ela vai crescer. Então, o Malawi, os países africanos, a maioria dos africanos, eles estão aqui da fase 1 para 2, fazendo essa transição. O Brasil está na fase 3. E olha só, o Brasil está na fase 3, caminhando para a fase 4, mesmo sendo pobre. Esse que é o problema. O nosso Brasil está envelhecendo sem ter ficado rico. Tá? Esse é um problema. Nós vamos ter um monte de velhinho aposentado. E quem vai manter a aposentadoria desses idosos? Essa que é a questão. Sacou? É exatamente o que este gráfico mostra e que é muito cobrado em questões de prova, que esses textinhos aqui vão falar. Ó. O crescimento da população mundial. Ele vai justamente refletir sobre a questão da medicina, né? Conforme a medicina progrediu, as pessoas passaram a viver mais tempo. Conforme a revolução agrícola se desenvolveu ao longo do mundo, o povo se alimentando melhor, a população mundial vai crescendo, o desenvolvimento das vacinas, né? Principalmente ali no século XX, no período das guerras mundiais, muita coisa vai ser desenvolvida em prol da ciência. População mundial, passado, presente e futuro. Galera, olha isso. Isso aqui são os anos, ó. Ano 0 depois de Cristo. 0 de Cristo, né? O 0 é uma referência. O ano 1 depois de Cristo, por exemplo. Nós tínhamos ali, a população mundial não chegava nem a 100 milhões de habitantes. 100 milhões. Era metade da população brasileira. A população do planeta inteiro. Há 2.000 anos atrás. Nós atingimos 1 bilhão de habitantes somente no ano de 1800. Demorou um milênio, quase 2 milênios, né? 1,8 milênio, para a gente atingir 1 bilhão. Olha o que aconteceu no próximo bilhão. Quanto tempo ele demorou? Quanto tempo? Vocês estão aí? Sim, estamos. É difícil, hein, se vocês não participam. Preciso que vocês analisem isso. O primeiro bilhão de habitantes nós conquistamos por volta do ano de 1800.
Para conquistar o próximo bilhão, quantos anos levaram? 100, né? Pouco mais de 100, né? 120 anos. Depois, para o próximo bilhão, 50, mais ou menos? 50 anos. O próximo bilhão, 25. nem isso, né, direito, né? O próximo bilhão. O próximo. Diminuindo cada vez menos, mais, né? Vai diminuindo cada vez mais. Exatamente. Isso aqui é o que nós chamamos de PG, né? A população mundial, ela cresce em progressão geométrica. E isso é o princípio de pensamento do Thomas Malthus, da teoria malthusiana, que continua sendo estudada ainda hoje. Só que hoje ela é reformada, né? Tem os neo-malthusianos, tem os eco-malthusianos. Os eco-malthusianos dizem que nós precisamos de uma mudança no padrão de consumo urgentemente e também do controle de natalidade nos países pobres que têm muito filho. Porque o meio ambiente, a natureza não vai aguentar, né? Então, a população mundial ela tem crescido num ritmo cada vez mais acelerado. Não porque as pessoas estão tendo muito filho, não é isso. É porque a expectativa de vida está aumentando. Parece que as pessoas estão tendo um monte de filho no mundo. Por isso que a cada 5 anos aumenta mais 1 bilhão de habitantes. Não é isso. É que as pessoas estão vivendo mais. A medicina, por mais básica que ela seja, ela está conseguindo atingir lugares onde antes ela não chegava. Então, olha só. O Malthus, esse cara aqui, ele lá no finalzinho do 18, século 18 para o 19, ele desenvolveu uma teoria, que leva o nome dele, né? Teoria malthusiana. Ele era um pastor, que dizia que o planeta não teria recurso para todo mundo. Por quê? Porque a população ela cresce em PG e a produção de alimentos em PA. O que significa isso? A população ela cresce 1, 2, 4, 8, 16 e vai dobrando, assim por diante. Enquanto a produção de comida, de recurso, é em progressão aritmética. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nunca vão alcançar o mesmo nível as duas. Ou seja, chegaria um momento que teria tantas pessoas no mundo e não teria recurso para todo mundo. Isso é verdade? Hoje é verdade isso? Ah, sim, Barcelos, com certeza. Soltaram o corona para matar os velhos. O que vocês acham? O Malthus estava certo? Falta recurso no mundo hoje para as pessoas? Comida, água. Faltar não falta, mas não tem uma boa distribuição, né? Tipo assim, as pessoas que precisam, elas não têm, as que não precisam têm de um monte. Exatamente, Larissa, é isso. Água, tem mais água que o suficiente. Tá? Tem água para 40 bilhões de pessoas nesse planeta. Tranquilo. Agora, comida. Os mais otimistas assim, dizem que a comida que nós produzimos no planeta dá para alimentar 10 bilhões de pessoas. Há quem diga que dá para alimentar mais de 14. Há quem diga que a comida que a gente produz no planeta dá para alimentar o dobro de pessoas que a gente tem no ser humano. Tá? Mas por que todo mundo não come? Porque ela não é distribuída. Por que ela não é distribuída? Porque nem todo mundo tem dinheiro. A comida ela segue uma lógica do capitalismo. A comida não é um direito universal, né? A comida é um produto vendável, né? Assim como a água potável, ela não é um direito universal. Deveria ser, né? Fala-se em universalizar, né, o acesso à água, à alimentação, mas infelizmente não é. Bom, então Malthus... Marivaldo, também tem muito negócio de desperdício, né? E isso é o desperdício. O que acaba com tudo é o desperdício. Né? Aí veio o Malthus, deu essa teoria. Dentre as ações que ele defendia, era que os pobres, se o cara é pobre, lascado, fudido, ele não podia ter filho, porque ele não ia ter condição de criar esse filho. Então ele defendia a castidade. Tá? Ele defendia que os pobres não poderiam sair transando por aí, não. Sai transando por aí, mete filho aí, ó, e não vai ter dinheiro para sustentar essa criança, o Estado não vai ter dinheiro. Bom, depois do Malthus, olha a reformista.
Após o término da Segunda Guerra Mundial, no ano de 1945, foi realizada uma conferência de paz na cidade estadunidense de São Francisco, que deu origem à ONU. Nesse encontro surgiu a discussão sobre a desigualdade social e a miséria no mundo pós-guerra. Essa teoria reformista, ela é a marxista, né? Olha lá, nos anos 50, 60 e 70, os altos índices de crescimento populacional em quase todos os continentes despertaram as lembranças das ideias malthusianas no meio científico, político e econômico mundial. Após a guerra, nós tivemos o momento dos baby boomers, né? Explodiu de criança no mundo. Olha esse cara grávido aqui, ó. Mentira, só cerveja, tá? Eu não sei o que está escrito. O que está escrito aqui, Ana Júlia? Você seria mais cuidadoso se fosse você que ficasse grávido? Olha que que sexismo, né? Feminismo. Campanha publicitária tentando conscientizar as pessoas a terem menos filhos. Por quê? Porque há uma pressão em cima do Estado, né? Assim, muitos cientistas retomaram o pensamento malthusiano, principalmente para responsabilizar a alta natalidade e a consequente numerosa população jovem pela pobreza de grande parte da população mundial. A partir daí voltou à tona a teoria de Malthus, que foi reformulada, divulgada como teoria neomalthusiana. Só que vai ter gente que vai se opor a isso aqui, tá? Essa teoria neomalthusiana. A teoria marxista, que ela vai dizer que não é o problema de não ter recursos no mundo, não é porque os países pobres têm muitos filhos. É que a distribuição dos recursos não é homogênea, tá? Olha ali, ó. No entanto, nem todos os cientistas explicavam a pobreza e a fome da segunda metade do século XX como resultado da alta natalidade. Contrários às explicações neomalthusianas, esses analistas criaram a teoria reformista ou marxista e acreditavam que a permanência da pobreza e seu aprofundamento decorria da falta de investimentos sociais como acesso à educação, trabalho, alimentação, moradia e cultura. E olha a inversão que eles fazem aqui, ó, a divergência. Os reformistas consideram que a própria miséria é o fator que ocasiona o acelerado crescimento populacional. Não é o crescimento populacional que gera a miséria. Não, é a miséria que gera o crescimento populacional. Então seria pensar assim, ó. Eu sou malthusiano, eu digo assim, pobre, você é pobre lascado porque você tem filho. Tá? Se você não tivesse esse tanto de filho, você não era tão pobre lascado assim. O marxista vai dizer assim, você tem muito filho porque você é pobre. Você não tem planejamento familiar, você não tem acesso à informação, à educação, a métodos contraceptivos. Entendeu a diferença na lógica? O malthusiano diz, você é pobre porque você tem muito filho. O reformista, o marxista diz, você tem muito filho porque você é pobre. Sacou? Você entendeu a diferença? Bom, vamos lá. Se não entendeu, depois vai refletir isso aqui, vai filosofar. Teoria ecomalthusiana. Mesmo princípio lá do Malthus, tá? O neomalthusiano eu acabei pulando aqui com vocês. Os neomalthusianos seriam vistos como pessoas gestoras mesmo de países. A Índia, por exemplo, ou a China é o melhor exemplo que tem. A China, na década de 70, instituiu a política do filho único, um controle de natalidade. Por quê? Qual a alegação da Índia, da China? O país não vai ter recurso para sustentar todo mundo. E o que o governo fez? Obrigou as pessoas a terem no máximo um filho. Tá? Quem tivesse mais de um filho, o governo tomaria. Tomaria a criança, ou ela teria que pagar imposto, né? Não podia ter. E como é um país socialista, né, o Estado manda em tudo. As pessoas não tinham filho. Simples assim. Qual foi o resultado disso? As pessoas tendo um filho só, a China começou a envelhecer e está faltando gente para trabalhar. Não é que está faltando, não falta ainda. Mas daqui 20 anos não vai ter gente para trabalhar. Vai ter uma pancada de idoso e não vai ter gente jovem. No ano de 2015, a China reviu, dizendo que quem fosse filho único poderia
ter mais um filho, se um dos dois fosse filho único. Porque essa lei do filho único era só para a área urbana. Na área rural o governo não interferiu. Então a China liberou para quem fosse filho único. E aí no mesmo ano ela liberou geral para as pessoas terem 2 filhos. Tá? E já está se pensando, já está se discutindo isso na China para liberar geral para as pessoas terem filho, porque vai gerar problema demográfico para os chineses. E olha que os caras têm a maior população mundial. Mesmo eles tendo a maior população mundial, imagina daqui a 50 anos, quem vai ter a maior população de velhos no mundo? A China. Claro, né? Então os neomalthusianos, eles vêm com essas ideias de controle de natalidade, tá? Seja através de métodos contraceptivos ou mesmo de políticas restritivas para as pessoas não terem filho. A Índia adotou algumas políticas parecidas, parecidas sim, no sentido de controlar a natalidade. Fazer castração, saiu castrando a mulherada mesmo. A mulher tinha lá um filho, o governo vinha e já tesourava, cortava. Não sei como é que é feito a laqueadura na Índia, se eles fazem um negócio nas trompas lá e tal, mas não sei como é que eles fazem. Mas o fato é que aí tesourava a mulher de ter filho. Porque mesmo assim a Índia ainda tem uma alta taxa de natalidade. Vai chegar um momento que o governo não tem condição de sustentar todo mundo. O país não tem condição de ter recursos para todo mundo. Tá? E aí a teoria ecomalthusiana é essa teoria malthusiana, né, malthusiana, incorporada a esse lance ambiental. Né? O planeta não tem recurso para todo mundo. Tá? Distribuição estrutural da população e tendências demográficas. População em 2018. Olha isso aqui. América 1 bilhão, África 1 bilhão e 300, Europa 740 milhões, Oceania 41 milhões, Ásia 4,5 bilhões. A Ásia sozinha tem mais da metade da população mundial. Tá? Só que o que vai acontecer? Até 2100, a África vai ser o primeiro, Ásia o segundo, América vai ficar mais ou menos estabilizada em 2100, vai estar com 1 bilhão e 200. Europa vai estar na casa dos 500 milhões, se os índices se mantiverem desse jeito. Tá? Por quê? Porque as pessoas não querem ter filho. Em contrapartida, na África, as pessoas têm um monte de filho. Olha isso aqui. Isso aqui vocês já sabem. Não é nada de novo para vocês. Quem são jovens? A gente diz assim, população jovem. De 0 a 24 anos. Poderia falar de 0 a 14, que é a idade ativa de trabalho. Tá? Passou dos 14 anos, já conta como PEA, população economicamente ativa. Adultos, de 25 a 64 anos. Teoricamente, isso aqui é a galera que trabalha e que mantém a previdência destes e mantém a educação destes. Por isso é importante que esta faixa etária seja predominante em um país. Assim, professor, tem que ter mais velho ou mais criança? Nenhum, tem que ter mais adulto. Porque os adultos são os que trabalham. Idosos, as pessoas acima dos 65 anos de idade. Então, quanto mais criança tiver, quanto mais jovem tiver num país, mais rico. Quanto mais velho tiver num país, ou quanto mais jovem tiver, mais pobre. Quanto mais velho tiver, mais rico. Tá? Olha essas duas pirâmides aqui. Hungria e Gana. Quem é mais desenvolvido? Mesmo que não tivesse o nome, dava para saber? Sim ou não, pessoal? Dava. Sim. Por quê? Porque a população jovem dos dois é muito diferente. Olha o tanto de velhinho em Gana. Olha o tanto de idoso na Hungria. Olha o tanto de criança na Hungria. Olha o tanto de criança em Gana. Olha a população adulta aqui na Hungria. É maioria. Tá vendo? Ainda tem maioria. Agora olha aqui. Em Gana. O que a gente conclui em Gana? Nasce muita gente, só que essas pessoas vão morrendo. Poucas delas chegam em idades avançadas. A pirâmide etária, não tem novidade para vocês ler isso aqui. Tá? Isso aqui é básico, a gente vem vendo isso faz tempo. Olha essa transição aqui da população brasileira. Olha como era em 55. Mesma coisa de Gana. Olha como era em 2015. Que é a de hoje, praticamente.
já é uma pirâmide de país emergente, né? De país desenvolvido, a gente pode dizer. Essa pirâmide do Brasil é praticamente de um país desenvolvido. Olha 2075, pessoal. Olha o tanto de idoso. Vai ter mais velhinho do que criança, porque criança acaba por aqui assim, ó. Tá? Vai ter mais velhinho do que criança. Ou seja, vai gerar um problemão pra gente. Então, olha só. Países jovens. Nós chamamos de países jovens, países novos, países envelhecidos e em desenvolvimento industrializados. Quem são os países jovens? Os africanos, América Latina de um modo geral, né? Olha o que ele diz aqui, ó. Países em desenvolvimento e não industrializados. O continente africano é o melhor exemplo disso aqui, tem muita criança. Países em desenvolvimento e industrializados, tipo o Brasil, enfrentam a rápida industrialização, enfrentaram, né, a partir de 50, 70, diminuindo a taxa de mortalidade e natalidade. Por que a indústria diminui a natalidade? Porque a mulher tem que trabalhar. Então ela deixa de ter filho. A população é urbana e composta principalmente por adultos. Pronto. Países desenvolvidos novos. Países em que a taxa de natalidade começou a sofrer redução a partir da Segunda Guerra Mundial. E, por esse motivo, neles a população adulta ainda é a maioria, apesar do envelhecimento da população em geral. Portugal, Grécia, né? Poderia colocar os Estados Unidos no meio também. Tá? E países desenvolvidos envelhecidos, países desenvolvidos velhos. Aqueles que enfrentaram primeiramente sua revolução industrial e iniciaram cedo sua transição, sendo atualmente os países que possuem uma população envelhecida e com dificuldade de renovação no mercado de trabalho. Quem? O Reino Unido, a França, a Alemanha, a Itália, a Bélgica, a Holanda, todo mundo, população velha. Por quê? Porque eles começaram o processo antes de todo mundo. Tá? Bônus demográfico. Só para a gente concluir aqui. O que é bônus demográfico? É a diferença que tem entre crianças, adultos e velhos. O bônus demográfico é quando eu tenho adultos suficientes para manter os idosos e as crianças. Tá? Maria, fazendo um barulho aqui. Bônus demográfico é quando a força de trabalho consegue manter ambos na pirâmide, tanto o topo quanto a base. Beleza? Olha o que ele diz aqui. Ó. Contudo, nos próximos anos, o país deverá passar pelo denominado bônus demográfico, quando a força de trabalho é maior do que a população que dela depende. Que população que depende da força de trabalho? As crianças que necessitam de educação e os idosos que necessitam de aposentadoria. Beleza? Alguma pergunta? Jóia. Pessoal, vocês vão fazer agora para mim, valendo quarta nota. Eu tenho passado pouca tarefa para vocês, até porque eu tenho passado aqui na aula mesmo, mas vale como quarta nota. Eu quero que vocês desenvolvam o tarefa online deste capítulo 12. Tá? Tarefa online do capítulo 12. E vai desenvolver a atividade para a sala aí no seu caderno. Atividade para a sala, eu corrijo com você. Na verdade, eu corrijo. Olha, eu fiquei travado com o biquinho. Na verdade, eu corrijo tudo com vocês no dia 24. Olha lá, um dia antes da prova. A gente corrige e já revisa para a prova. Beleza?